Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e curta-metragem de 2006, chamado High Maintenance. Alerta de spoilers a seguir. No início do filme, somos apresentados a um homem e a sua esposa, Paul e Jane. Os dois estão jantando em casa. A mesa está pouco iluminada com velas, e o marido e a mulher estão comendo em silêncio. O único barulho que pode ser ouvido é o tilintar dos talheres enquanto eles cortam a comida. Jane olha desajeitadamente para Paul e tenta dizer algo, mas decide não fazê-lo. Durante o jantar, ela olha para Paul várias vezes tentando iniciar qualquer tipo de conversa para acabar com o constrangimento. Paul, por outro lado, mal a reconhece. Toda a sua atenção está voltada para a comida, que ele parece estar apreciando muito. Já cansada de agir como estranhos, Jane limpa a mão e se levanta. Ela pega a garrafa de vinho que está sobre a mesa e se aproxima do marido. Jane espera iniciar uma conversa novamente, mas quando ela tenta lhe servir a bebida, ele cobre o copo com a palma da mão. Jane fica surpresa, mas não reage. Paul então fala pela primeira vez e afirma que não quer beber. Para parecer um pouco menos duro, ele a chama de querida, mas isso não faz Jane se sentir melhor. Ela simplesmente volta a se sentar em seu lugar e parece visivelmente magoada com a falta de preocupação do marido. Ela fala pela primeira vez e revela que é o aniversário de casamento deles, pedindo que ele se solte e beba na ocasião. Ao ouvir isso, Paul para de comer e a olha nos olhos, claramente irritado com toda a conversa, quando poderia estar apreciando a refeição em silêncio. Ele simplesmente diz que não pode beber porque tem que trabalhar no dia seguinte. Quando o marido não se dá o trabalho de explicar mais nada, Jane suspira de aborrecimento. Para compensar o fato de ele não beber, ela bebe uma taça inteira de vinho sem fazer contato visual com ele. Ela coloca a taça no chão com um suspiro, orgulhosa de si mesma por ter se rebelado. Ainda assim, Paul não diz uma palavra para comentar o fato, então ela enche a taça novamente. Antes que ela passe a beber o resto do copo, Paul afirma que os aspargos que ela fez para o jantar estão muito macios. Em uma última tentativa de provocar uma conversa picante, Jane afirma que as pessoas dizem que os aspargos são afrodisíacos. A esposa espera que ele dê uma resposta interessante, mas fica desapontada quando ele pergunta de onde ela ouviu isso. Jane gagueja e diz que ouviu isso de algumas pessoas. Ela parece ter ficado nervosa após a pergunta. Ela rapidamente coloca comida na boca para não falar, mas isso não passa despercebido pelo marido. Paul não a questiona mais e eles voltam à velha rotina. Apenas alguns segundos depois, ele a chama de querida e pergunta sobre seu dia. E essa é a gota d'água para Jane. Quando a raiva toma conta dela, ela se levanta e joga a taça de vinho que acaba de encher na cara de Paul. Cansada do seu comportamento indiferente, ela pede que ele cale a boca e beba um copo de uma vez por todas. Ela também comenta que ele é um mero analista de computador e não um cirurgião, portanto nada vai mudar se ele beber uma taça de vinho em uma ocasião especial. Durante toda a gritaria, Paul permanece calmo e tranquilo. O fato do seu rosto estar coberto de vinho não parece incomodá-lo tanto. Então Jane pede novamente que ele relaxe pelo menos uma vez na vida. O marido a ignora completamente e pega sua caixa de cigarros para fumar. Jane, já furiosa, fica vermelha de raiva ao vê-lo colocar um cigarro na boca. Ela sussurra para ele não se atrever a fumar, mas isso não impede o marido. Ele acende o cigarro e dá uma grande tragada, fazendo Jane se levantar e arrancar o cigarro dos lábios dele. Ela afirma que a casa é dela, portanto ele terá de fazer o que ela quer. Ela pressiona o cigarro em um cinzeiro, mas quando se vira vê que Paul acendeu outro. O marido espera por outra taça de vinho em seu rosto, mas ela nunca chega. Para sua maior surpresa, Jane se recompõe e se senta em seu lugar. Com sarcasmo, ela o incentiva a continuar, dizendo que o fumo passivo é exatamente o que ela queria como presente de aniversário. Paul não responde, então ela continua falando para preencher o silêncio. Jane afirma que só tem o privilégio de conversar com o marido em um dia normal. Ironicamente, ela acrescenta que se tiver muita sorte, poderá ter uma breve relação sexual mecânica com ele. O insulto fere os sentimentos de Paul e ele finalmente mostra uma ponta de emoção em seu rosto. Ele a encara com os olhos cheios de lágrimas, o que faz com que Jane volte do seu estado de raiva. Ela se arrepende e pede desculpas por ter dito aquilo. Momentos depois, ela vai até ele e se senta em seu colo, tentando consolá-lo como uma criança. Ela afirma que não quis dizer o que disse, mas Paul não é ingênuo para acreditar em suas palavras. Jane o abraça e lentamente desliza as mãos pela parte de trás da cabeça dele. Pode-se pensar que ela está tentando seduzi-lo, mas ela desliga o interruptor no seu pescoço. E Paul fica mole depois disso. É então revelado que ele é, na verdade, um robô que fornece serviços de marido.
Ela se senta novamente em seu lugar, desta vez com os pés sobre a mesa de jantar, e deseja ao ex-marido um feliz aniversário de casamento. Algum tempo depois, ela está em seu laptop procurando por um novo marido no site da empresa de robótica. Depois de procurar por algum tempo, ela encontra o que lhe agrada, um homem atlético e muito mais interessante que o atual. Então ela liga para a empresa e reclama que não está satisfeita com o modelo de homem que possui. A telefonista pede desculpas pelo incômodo e pergunta quais são os problemas que ela está enfrentando. Jane afirma que Paul não tem ambição e não tem senso de aventura. Ele é robótico demais para ser um bom marido. A operadora afirma que a falta de ambição é um defeito comum na série de robôs a qual Paul pertence. Ela pergunta a Jane as características que ela gostaria que fossem incorporadas ao seu marido atualizado. Jane diz que quer um homem mais atlético, que pratique escalada ou seja massagista. Ela olha para uma foto de referência e pede um homem com menos barba e cabelos loiros mais curtos. Depois de fornecer todas as informações sobre a aparência que deseja, Jane aguarda a entrega que será feita na mesma noite. Apenas algumas horas depois, alguém bate na sua porta. Ela espia pela fresta da porta para ter certeza que são as pessoas que ela estava esperando. Ela abre a porta e encontra uma mulher da empresa de robótica do lado de fora. Segundos depois, ela é acompanhada por outra mulher com a caixa do seu marido escolhido. As funcionárias tiram o novo homem do saco plástico e o colocam em seu lugar na mesa de jantar. Jane fica sem palavras ao ver o seu belo rosto, embora ele pareça idêntico ao Paul anterior, apenas um pouco mais loiro. Eles colocam o antigo em uma maca e o levam para fora. No entanto, Jane não pode deixar de pará-los para se despedir do seu ex-marido pela última vez. Ela corre até ele e o beija gentilmente nos lábios, arrependida por ter que deixá-lo ir, mas feliz por ter um marido melhor agora. Depois disso, ela tira a aliança do dedo dele e deixa que o funcionário a leve embora. Ela então leva a aliança para dentro de casa e faz com que seu novo marido a use. A versão atualizada de Paul já está equipada com as suas memórias antigas. Portanto, Jane não precisará se preocupar em se apresentar e começar o relacionamento do zero. Ela simplesmente liga o interruptor dele e continua jantando, como fazia com o antigo Paul. O Paul atualizado acorda e dá a sua primeira mordida na comida. Jane espera que ele diga algo, mas ele não diz. No entanto, ela não parece estar desapontada. Ela lhe oferece uma taça de vinho, mas como o Paul anterior, ele também se recusa e diz que tem uma grande escalada no dia seguinte. Provando como ele é semelhante à versão anterior, ele também comenta que os aspargos estão muito macios. No entanto, algo muda na conversa depois disso. Jane começa a se comportar de forma submissa, como fazia o Paul não atualizado. Ela afirma que o vegetal é de fato muito bom e não continua a conversa. Para apimentar a conversa, o Paul atualizado afirma que os aspargos são afrodisíacos. Ele espera que ela responda ao seu comentário com algo interessante, mas assim como o Paul anterior, ela pergunta de onde foi que ele ouviu isso. Então ela o chama de querido e não conversa muito. É quase como se Paul estivesse cansado de ela ser indiferente ao aniversário de casamento deles. Então ele se levanta de seu assento e caminha em direção a ela. Jane está nervosa e confusa quanto ao que ele está prestes a fazer. Ele a pega de surpresa, começa a massagear sedutoramente os seus ombros. Enquanto ela se derrete com o toque dele, ele pergunta sobre o dia dela. Na última vez em que ele fez a mesma pergunta, ele acabou sendo regado com vinho, mas dessa vez algo mudou, pois Jane está mais nervosa do que irritada. Ela responde à pergunta dele, dizendo que foi à cidade comprar algumas coisas para o jantar de hoje. Jane mal consegue se concentrar no que está tentando dizer quando Paul a toca de forma atraente. O estresse que ela tinha ao lidar com o mais velho desaparece quando ela relaxa com o toque dele. Ele a incentiva a continuar, então ela explica que saiu para almoçar com a sua amiga Ana. Enquanto fala, ela não consegue parar de sorrir ao pensar que tem um marido tão maravilhoso que lhe faz massagens e é atencioso o suficiente para perguntar sobre seu dia. Ela continua a falar e diz com orgulho que se presenteou no aniversário de casamento. Em um segundo, ela está falando sobre o seu dia, e no outro a sua expressão muda e ela para abruptamente. Um som de clique é ouvido nos fundos, e Paul não reage ao fato da sua esposa ficar mole. Ao contrário, ele simplesmente se afasta. Quando a câmera se desloca para a parte de trás da cabeça de Jane, vemos que ela também tem um interruptor na parte de trás do pescoço, que Paul acabou de desligar. Só então é revelado que ela também é um robô. A versão atualizada de Paul era avançada demais para ela, por isso ele a achava entediante, semelhante ao que ela pensava do Paul anterior. Essa é a razão pela qual os três frequentemente repetiam as palavras um do outro sem perceber. Eles foram fabricados pela mesma empresa, o que significa que o seu comportamento primário é o mesmo.
Paul simplesmente se senta no sofá com um cigarro aceso e uma garrafa de cerveja. Ele coloca os pés em cima da mesa de centro e liga a TV. Na última cena, ele olha fixamente para a TV, assistindo uma partida de futebol. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.